Calypso oferece a Ulisses a ser imortal, eternamente jovem, numa nuvem de escuridão, sem que ninguém ouça falar dele, sem que nenhum ser humano pronuncie seu nome, sem que, evidentemente, nenhum poeta cante sua glória. Como diz Píndaro num de seus poemas, quando uma grande façanha foi realizada, não deve se manter escondida. É o mesmo verbo, calyptein, que está na origem do nome Calypso. Então, começa aqui como? Isso aqui é basicamente a Ilíada 2. Acaba a Ilíada, os gregos são os vencedores. A cidade cai, e os gregos não se conteram em derrotá-la, mas saquearam, incendiaram e fizeram, destruíram completamente. Os homens foram mortos, as mulheres e crianças foram levadas como escravos, só restam ruínas. Os gregos imaginam que a história está finalmente terminada, mas é aí que se descobre a vertente dessa grande aventura guerreira. De um jeito ou de outro, os gregos terão de pagar pelos crimes, pelos excessos de hubris de que foram culpados durante o combate, na Ilíada. Desde o início surgiu um desacordo entre Agamenon e Menelau. Este desejava ir embora imediatamente e dar meia volta o quanto antes. Agamenon, ao contrário, queria ficar a fim de fazer um sacrifício a Atena, que, ao apoiar a causa deles junto aos deuses, decidiu que teriam a vitória. Ulisses, com os 12 barcos que trouxe, prefere zarpar sem demora rumo a Ítaca. Por quê? Porque os caras vão fazer uma contraofensiva, sabe? Coisa assim. Embarca com Menelau no mesmo navio que transporta o velho Nestor. Mas na ilha de Tênedo, Ulisses começa a brigar com Menelau e volta a Troia para encontrar Agamenon. Em seguida, ambos pegam a mesma rota, na esperança de chegarem ao mesmo tempo à Grécia continental. Mas os deuses interferem. Os ventos e as tempestades violentas fazem as frotas se desviarem. Muitos navios se afundam, tripulações inteiras morrem, poucos gregos sobrevivem e voltam ao lar. E entre os que o mar poupou, alguns encontrarão a morte na soleira de casa. Foi o que aconteceu com Agamenon, que mal pôs os pés em casa, caiu na cilada armada por sua esposa Clitemnestra por Egisto, amante dessa esposa infiel. Agamenon, sem desconfiar, chega como um bravo animal, todo feliz em reencontrar o estábulo familiar, será batido sem piedade, morto pelos 2 cúmplices. Analogias a gado aqui o tempo todo, né? Porque o Agamenon chega em casa, ele ficou 20 anos fora na guerra, tá ligado? A mulher dele já tá com outro cara e os caras já estão, só esperando ele voltar pra matar e tomarem o reino, pra eles. Porque o Agamenon também o Agamenon meio que é o vilão da Ilíada. Ele é grego, ele é do lado que ganha, ele é do lado do Aquiles, entre aspas. Mas ele é basicamente o vilão da Ilíada. Então a tempestade causa uma dispersão entre os navios de Agamenon, que formam um grosso da frota, e os de Ulisses. Assim Ulisses fica isolado no mar com sua flotilha. Passa pelas mesmas provas e enfrenta as mesmas tempestades que seus companheiros de infortúnio. Quando enfim desembarca na Trácia, terra dos Cícones, a acolhida é hostil. Ulisses toma Ismaro, a cidade deles. Diante dos vencidos, comporta-se como muitos heróis gregos. Mata a maioria dos moradores da cidade, mas poupa um, sacerdote de Apolo, chamado Maron. Como prova de gratidão, Maron lhe oferece vários odres de um vinho que não é uma bebida comum, mas uma espécie de néctar divino. Ulisses manda embarcar os odores em seu navio como reserva. Os gregos, muito contentes, armam um acampamento noturno nas praias, enquanto esperam a partida, no raiar do dia. Mas os Cícones dos campos, prevenidos da chegada de inimigos, os atacam de manhã e matam muitos deles. Os sobreviventes embarcam às pressas e fogem o quanto antes em seus navios. Eles partindo mais uma vez com a frota mais reduzida ainda. Porque você vai ver que vai diminuindo até que de repente só sobrou como é que chama aquele filme? Sabe o Náufrago do Tom Hanks? Chega uma hora que o Ulisses é aquele cara, tá ligado? Só tem ele e a bola, não tem mais nada, todo mundo já morreu nessa história. Vai morrendo todo mundo, velho. É um exército inteiro e vai morrendo. Um pouco adiante, Ulisses aborda o Cabo Malé e ultrapassa. Dali já pode ver as costas de Ítaca, sua pátria. Olha lá, ele chega a ver as costas de Ítaca, que é a casa dele. Sente-se como que de volta à sua terra. É justo nessa hora que ele imagina estar terminando o seu percurso que a cortina se levanta para mais um capítulo do périplo de Ulisses. Até ali ele simplesmente fizera a viagem de um navegante que volta de uma expedição guerreira além dos mares. Mas quando os gregos dobram o Cabo Maleia, abate-se sobre eles uma súbita tempestade, que vai castigá-los durante 7 dias, levando a flotilha para uma zona totalmente diferente daquela para onde antes navegava. Agora Ulisses já não saberá onde está, já não encontrará gente como os Cícones, que são guerreiros hostis mais semelhantes a eles.
De certa forma, ele sai das fronteiras do mundo conhecido, oikomenos humano, para entrar num espaço de não-humanidade, de outro lugar. Saca? Até aí ele só encontrou uma galera que obviamente assistiu a eles, porque chega um bando de homem no navio e você, não é muito legal isso. Tem que ser lidado diplomaticamente e a diplomacia não foi correta do lado dos perdedores. Então, a partir dali, o Ulisses só encontrará criaturas que são de natureza quase divina e se alimentam de néctar e de ambrósia, como Circe, Calipso, ou criaturas subhumanas como o monstro Ciclope e os Lestrigiões, que se alimentam de carne humana. Para os gregos, o próprio homem, o que o define como tal, é o fato de comer pão e beber vinho, ter um certo tipo de alimentação e reconhecer as leis da hospitalidade, acolhendo o estrangeiro em vez de devorá-lo. O universo onde Ulisses e seus marinheiros foram jogados pela terrível tempestade é o oposto desse mundo humano normal. Assim que a tempestade amaina, os gregos avistam uma praia, atracam nessa terra da qual não sabem. Para colher informações sobre quem mora ali, e também para se reabastecer, Ulisses escolhe alguns marinheiros e manda-os como estafetas, como vanguarda, como scout, para entrarem no contato com as pessoas da terra. São recebidos com extrema gentileza. Os indígenas são todo sorriso. Quer dizer, isso daí é esperto. Ele não foi lá e apareceu um exército de homens. Apareceu uns caras pra falar, e aí, mano, a gente tem uma galera, tal, sabe, explicar a situação sem... Porque quando você só de botar um monte de homem lá, já é trazer uma ameaça. Então, assim como os homens se alimentam de pão e vinho, eles comem essa planta requintada, que é o lótus. Esses indígenas são os comedores de lótus. A primeira coisa que eles encontram quando eles começam a aventura depois da tempestade. And in silence they waited for the storm. Então, os enviados de Ulisses, quando voltam e encontram seus companheiros, se recusam a ir para o mar. São incapazes de lhes dizer o que aconteceu. De certa maneira, estão anestesiados numa espécie de felicidade que paralisa toda e qualquer relembrança. Desejam apenas ficar ali onde estão, como estão, sem mais vínculos nem passado, sem projeto, sem desejo de voltar. Ulisses pega-os pelo pescoço, joga nos seus barcos e vai embora. Os caras estão drogadaços de Lotus, que parece que é ópio ou alguma coisa assim. E eles não querem, a gente vai ficar aqui comendo Lotus, tá ligado? Eles vão se juntar aos indígenas. E Ulisses, mano, seus animais. E joga todo mundo de volta do navio. Quem absorve Lotus para de viver como fazem os homens, que carregam dentro de si a lembrança do passado e a consciência de que são. Os enviados de Ulisses, quando voltam e encontram seus companheiros, se recusam a ir ao mar, são incapazes de dizer o que aconteceu, blá blá, já falei disso. Então, saca só como ele coloca isso. Esse país é a terra do esquecimento. Qual é o primeiro lugar por onde passa Ulisses? A terra do esquecimento. Vou até grifar isso aqui. Esse é o primeiro lugar, o primeiro lugar mágico pelo qual ele passa. Durante o longo périplo que vai seguir, a cada instante, o esquecimento e a supressão da lembrança da pátria e o desejo de retornar atuarão como pano de fundo de todas as aventuras de Ulisses. Ele quer muito voltar pra casa, mas ele tá muito longe de voltar pra casa. Ele, mano, passa por tudo que você puder imaginar na história da humanidade. O cara vive pra chegar de volta em casa. Representarão sempre o perigo e o mal. Estar no mundo humano é estar vivo à luz do sol, ver os outros e por eles ser visto, viver em reciprocidade, lembrar-se de si e dos outros. Ali, ao contrário, eles entram no mundo em que as forças noturnas, os filhos da noite, como se chama Hesíodo, vão aos poucos estender sua sombra sinistra sobre a tripulação de Ulisses e sobre o próprio Ulisses. Uma nuvem de escuridão permanece sempre suspensa acima dos navegantes, ameaçando perdê-los se eles se deixarem levar pelo esquecimento do retorno. É bom lembrar aquela história que eu já contei pra vocês de que esquecimento tem um sentido muito brutal pros gregos que pra gente não tem. Imagina uma cultura oral. Você só tem o que você lembra. Literalmente. Se esquecer, GG. Acabou. Ninguém lembra. Ninguém sabe. Não tem um papel em nenhum lugar pra alguém encontrar depois. Pra sempre. Forever. Ninguém mais vai lembrar do que aconteceu. Então, não é à toa que, a Odisseia era decorada inteira. A Ilíada inteira era decorada. Tanto que, se você reparar, ela rima. Porque isso facilita que você lembre. Então, qual é a próxima aventura depois da Ilha do Esquecimento? Primeiro, vamos lembrar da primeira aventura.
é a ilha dos idiotas que são caras normais e tudo mais. Daí eles dão a volta num negócio lá, avistam Ítaca, eles são jogados para completamente outro lugar. Daí, o primeiro lugar é o dos Comedores de Lotus, que é o lugar do esquecimento. O segundo lugar é o do Ciclope, que é o Ninguém, que é a pilantragem do Ulisses. O barco de Ulisses navega e a flotilha entra numa espécie de nevoeiro em que não se enxerga mais nada. É noite e o navio vai se ingrando sem que os marinheiros precisem remar, nem prever o que vem pela frente. Tipo, os navios vão sozinhos naquela direção. Encalham numa ilhota e não tinham visto, não distinguem nada lá. É o próprio mar ou os deuses que empurram o navio para essa ilha invisível onde eles atracam num breu total. Nem a lua se mostra no céu. Não se vê nada. Eles estão ali sem a menor ideia do que está acontecendo. Como se depois da ilha do esquecimento, a porta da escuridão e a noite entreabrisse diante deles. Nesse corredor vão conhecer novas aventuras. Descem à terra. A pequena ilha tem uma elevação, um promontório onde moram gigantes monstruosos que têm no meio da testa um só olho e são chamados de Ciclopes. É uma ilha de Ciclopes. Ulisses abriga seu barco numa enseada com 12 homens, sobe ao alto da colina, onde descobriu uma caverna na qual esperava encontrar alguma coisa para se abastecer. Entram na imensa gruta, vazia, veem treliças de palha com queijos em cima e descobrem toda uma cultura bucólica. Não há cereais, mas há rebanhos, queijos, talvez até alguns vinhedos silvestres mais embaixo. Naturalmente, os companheiros de Ulisses só pensam numa coisa: roubar alguns queijos e descer o quanto antes para longe dessa enorme caverna que não lhes parece servir para nada. Ulisses é o homem que não apenas deve se lembrar, mas também é aquele que quer ver, conhecer, experimentar tudo o que o mundo pode lhe oferecer. E até esse mundo subhumano no qual foi atirado. A curiosidade de Ulisses leva-o sempre mais além, o que desta vez traz o risco de causar sua perda. Em todo caso, essa curiosidade vai provocar a morte de vários de seus companheiros. O Ciclope logo chega com suas cabras, seus carneiros, inclusive o predileto, e todos entram na gruta. O Ciclope é imenso, gigantesco. Não percebe de imediato esses homenzinhos que parecem pulgas, que estão escondidos nos cantinhos das cavernas e tremem de medo. De repente descobre-os. Dirige-se a Ulisses, que está um pouco à frente, e pergunta: "Mas quem és tu?" Ulisses, naturalmente, conta-lhe histórias. Diz primeira mentira: "Não tenho mais barco", quando na verdade seu barco o espera. "Meu barco quebrou, portanto estou inteiramente à tua mercê. Venho aqui implorar, junto com meus, a tua hospitalidade. Somos gregos, combatemos valentemente com Agamenon nas praias de Troia, tomamos a cidade, agora estamos aqui como náufragos infelizes." Ciclope responde: Sei, muito bem, mas não tenho nada a ver com essas tuas histórias." Agarra pelos pés 2 companheiros de Ulisses e arremessa-os contra a parede do rochedo, explode a cabeça de 2 e engole-os crus. Os outros marinheiros ficam gélidos de pavor e Ulisses fica pensando que se meteu numa enrascada. Tanto mais que não há esperança de sair, pois, como já é de noite, o Ciclope fechou a entrada de seu antro com um enorme rochedo que nenhum grego, nem mesmo juntando-se uns aos outros, conseguiria abalar. Uma rocha colossal e intirável. Então, Ciclope bloqueia a caverna com uma pedra absurda que não tem nenhuma chance dos humanos tirarem e capota. No dia seguinte, o mesmo roteiro se repete. O Ciclope come mais 4 homens, 2 de manhã e 2 de noite. Já engoliu 6, metade da tripulação. Quer dizer, o Ulisses a essa altura já não tem ninguém praticamente. Ele tinha 12 neguinho e agora ele tem 6. O Ciclope está radiante. Quando Ulisses tenta amaciá-lo com palavras particularmente melosas, estabelece-se entre eles certa forma de hospitalidade. Ulisses lhe diz: "Vou te dar um presente que creio te encherá de satisfação." Nasce um diálogo durante o qual se esboça uma relação pessoal, um convívio acolhedor. O Ciclope se apresenta, chama-se Polífemo. É um homem muito falante e muito famoso. Pergunta a Ulisses como se chama. Para estabelecer um contato inicial, é costume que cada um diga quem é, de onde vem, quem são seus pais e qual é sua pátria. Ulisses diz se chamar Outis, que significa ninguém. O nome que me dão meus amigos e meus pais é Outis, que é ninguém. E um trocadilho, pois as 2 sílabas Outis podem ser substituídas por uma forma de dizer a mesma coisa, Metis, que, como a gente já viu em outros vídeos e eu já falei pra vocês, é a sagacidade. Ou e me
são em grego as duas formas da negação. Mas se outis significa ninguém, metis significa astúcia. Ele traduz aqui como astúcia, eu traduzo como sagacidade. É claro que quando se fala em Metis, logo se pensa em Ulisses, que é justamente o herói da Metis, da astúcia, da capacidade de encontrar saídas para o inextricável, de mentir, tapear os outros, contar-lhes lorotas e sair melhor que eles. Ou Utis, ninguém, exclama o Ciclope. Quer dizer, ele fala Metis e ninguém na mesma palavra, e o nome dele agora pro Ciclope é Ninguém. Já que és ninguém, também vou te dar um presente. Vou comer-te por último. Nisso, Ulisses lhe dá seu presente. Um pouco do vinho que Maron lhe entregara e que é um néctar divino. O Ciclope bebe, acha-o maravilhoso, serve-se de novo. Empanturrando-se de queijo dos marinheiros e de tudo mais, ele capota. Aí Ulisses tem tempo para pegar uma enorme estaca de oliveira, talhar a ponta no fogo, na brasa, até ela ficar em brasa. Então ele faz ela ficar do mal, tipo, corta ela, faz virar uma ponta e ainda põe na brasa para poder ferir o Ciclope. Cada marinheiro sobrevivente participa desse trabalho, e a seguir eles vão e cegam o Ciclope. Aí o Ciclope sai gritando, entregue à escuridão, também como eles. E também ele grita por socorro, e os Ciclopes das redondezas vêm o socorrer. Os Ciclopes vivem cada um por si, cada um manda em suas terras, e não reconhecem deuses nem senhores fora daquilo que para cada um deles é sua própria casa, mas mesmo assim, tipo, eles são ancaps, Ciclope ancaps. Mas daquilo que para cada um deles é sua própria casa, não, quer dizer, mas mesmo assim acorrem, e do lado de fora, já que a gruta está fechada, gritam: Polífemo, Polífemo, o que tens? Ah, é terrível! Estão me assassinando! Mas ninguém te fez mal? Quer dizer, mas quem te fez mal? Ninguém! Ou Utis, mas se ninguém, Metis te fez mal, por que machuca as nossas orelhas desse jeito? Tipo, é complicado isso daqui. É porque ele fala ninguém, mas os outros ouvem Metis, que é a sagacidade, a astúcia. Então a astúcia está me matando. Tipo, eles acham que o cara tá de palhaçada e vão embora. E nessa brincadeira, os caras, tipo, deram uma mexidinha na pedra pra ver o que tinha dentro e ouvir o cara. Só que eles, sabe, nem muito, só tipo, a pedra ficou aberta um pouquinho, ou o cara empurrou a pedra, sei lá. Sobrou espaço para os caras vazarem. Então, o Ulisses vai se enfiando ali onde ele consegue, e ele compreende que o único jeito de sair da caverna, no fim das contas, é se amarrar com uma palha sobre entre o ventre dos carneiros cada um dos 6 gregos que restam. Ele mesmo se agarra na lã grossa do carneiro preferido do Ciclope, este se depõe defronte da porta do antro, deslocando a pedra que tapava a entrada, e faz passar cada animal entre suas pernas, apalpando-lhe o dorso para ter certeza de que nenhum grego se aproveita para esgueirar e sair. Não percebe que os gregos estão escondidos sob a barriga dos carneiros. Na hora em que seu carneiro preferido sai com Ulisses, o Ciclope se dirige ao bicho, que no fundo é seu único interlocutor. Ele diz: Olha em que estado me pôs esse terrível bruto ninguém. Ele vai pagar por isso. O carneiro caminha para a saída, e Ulisses junto com ele. O Ciclope empurra a pedra, pensando que os gregos ficaram no antro, quando na verdade já estão de pé lá fora. Descem a toda pelos atalhos rochosos até a baía onde estava escondido o barco. Pulam a bordo, soltam as amarras, fogem. Avistam lá em cima, plantado no alto do rochedo, ao lado da gruta, o Ciclope, que joga sobre eles pedras enormes às cegas. Nesse instante, Ulisses não resiste ao prazer da jactância e da vaidade. Grita-lhe: Ciclope, se te perguntarem quem te cegou o olho, diz que foi Ulisses, filho de Laertes. Ulisses de Ítaca, o saqueador de cidades, vencedor de Troia. Saca que pirata é top pros gregos, eu já falei isso aí. Essa história de ganhar dinheiro vendendinho, coisa, negociando, isso daí é coisa de escravo, de fraco, de doente. O que homem faz? Homem rouba. Isso é que homem faz. Homem vai até o vizinho e rouba o que ele tem. E aí é mérito dele. Ele não ficou enganando alguém para lucrar em cima. Ele não ficou fazendo um negocinho... Porque para eles negócios têm esse peso. Tipo, como é que você lucra com negócios? Vendendo mais caro do que você compra. Ou seja, você está roubando alguém. E ao mesmo tempo você está fazendo isso porque você não é forte o suficiente para tomar as coisas com suas próprias mãos. Porque você não tem suas próprias terras, etc. Então, o top é você tem o seu rolê, faz sua comida e rouba dos outros. Isso é viril. Mas enfim, Ulisses não aguenta e se explana ali
o filho de Laertes, Ulisses de Ítaca, saqueador de cidades, o vencedor de Troia. Ulisses dos 1000 truques, ele mesmo fala. Como se sabe, quanto mais alto o coqueiro, maior o tombo. Pois o Ciclope é filho de Poseidon, o grande deus de todas as ondas, que tá fudendo os gregos já faz um bom tempo e não fica nem um pouco satisfeito. Mas também de tudo o que é subterrâneo. É quem provoca os terremotos e as tempestades. Poseidon é deus dos terremotos, não só do mar. O Ciclope prefere uma imprecação solene, que só vale quando se indica o nome da pessoa contra quem é dirigida. Se estivesse dirigido a ninguém, talvez a súplica ficasse sem efeito. Mas o Ciclope dá o nome Ulisses a seu pai Poseidon e lhe pede vingança. Que Ulisses não possa voltar ao país de Ítaca sem ter padecido 1000 sofrimentos, sem que todos os seus companheiros morram, sem que seu navio afunde e o deixe só, perdido e náufrago, como Tom Hanks e a bolinha de tênis, de beisebol, sei lá. Porém, se acaso Ulisses conseguir escapar, que volte como um estrangeiro, num navio estrangeiro, e não como navegante esperado que regressa à sua terra em seu próprio barco. Ele solta essa maldição, mano, na cabeça do Ulisses. Poseidon ouve a súplica do filho. Desse episódio, data sua vontade, que domina todas as aventuras posteriores de Ulisses, de que ele seja levado ao extremo limite das trevas e da morte, e que seus sofrimentos sejam os mais terríveis. Como mais tarde explicará Atena, grande protetora de Ulisses, é porque Poseidon não aceita o mal que foi feito ao seu filho Ciclope, que ela não pode intervir e só aparecerá bem no final, depois dos vagares de Ulisses, quando ele já está praticamente de volta à sua terra. Por ter cegado o Polífemo e tê-lo atirado na noite, Ulisses vai ver-se no caminho de tudo que é noturno, escuro e sinistro. Então, eles primeiro passam pelo esquecimento, depois eles passam pela escuridão. Idílio com Circe. O navio afasta-se da ilha de Polífemo, e de lá chega à ilha de Éolo, um desses lugares por onde andou Ulisses, e que alguns quiseram localizar, mas que justamente tem a particularidade de não ser localizável. A ilha dos Eólios é completamente isolada e cercada por uma muralha de altos penhascos com um muro circular de bronze. É lá que vive o Éolo, com sua família e sem contato com ninguém. Os Eólios são um povo grego, pra quem não sabe. Tipo, existem Eólios por aí, são um monte. E daí tem esse tal Éolo, que é o primeiro, spa. Assim sendo, os Eólios se reproduzem por incesto, segundo um sistema matrimonial fechado sobre si mesmo. Olha só, não lembrava, não sabia. Vivem uma solidão absoluta, num isolamento completo. A ilha é um ponto de orientação das rotas marítimas. É o nó onde se concentram todas as direções do espaço aquático. Éolo é o senhor dos ventos, que, dependendo para que lado soprem, abrem-se ou fecham-se. Às vezes confundem e atrapalham as rotas marítimas. Ele recebe Ulisses com grande hospitalidade e gentileza, mas ainda porque este é um herói da guerra de Troia, um dos que serão cantados na Ilíada. Ulisses faz o relato do que acontece no mundo do rumor, do universo do qual Éolo vive completamente afastado. Ele é senhor dos ventos, mas não tem outro poder. Ulisses fala, conta. Éolo escuta, felicíssimo. Alguns dias depois, Éolo diz: vou te dar o necessário para ires embora da minha ilha e poderes ir direto a Ítaca, sem problema de navegação. Entrega-lhes um odre, não mais de vinho como o de Maron, mas outro, onde estão guardadas as fontes de todos os ventos, as sementes de todas as tempestades. Este odre está curiosamente fechado. Éolo guardou ali dentro a origem, a gênese de todos os ventos marinhos, a não ser aquele que, de sua ilha, vai direto para Ítaca. Recomenda expressamente que Ulisses não toque no odre. Se os ventos escapassem, a situação ficaria fora de controle. Vê agora, o único vento que sopra no universo é o que te leva à sua ilha de Ítaca. Tipo, ele ensaca os ventos contrários e dá para Ulisses. Ou seja, é uma mini caixa de Pandora, basicamente. Tipo, é todos os ventos errados. É só não abrir o bagulho que tá top, entendeu? E vê agora, o único vento sopra é esse. Os tripulantes sobreviventes tomam seus lugares no navio, eles partindo direto para Ítaca. Quando desce a noite do navio, Ulisses avistava ao longe as costas de Ítaca. Vê com seus olhos as terras da pátria. Feliz adormece. Suas pálpebras caem, seus olhos se fecham como ele fechou o olho do Ciclope. Ele de volta ao mundo noturno, do hipnos, do sono. Mas ao adormecer no barco que voga para Ítaca, ele se esquece de vigiar. Vigia, varão. Porque os marinheiros, entregues a si mesmos, perguntam o que o Éolo deve ter dado a Ulisses naquele odre. Seguramente coisas muito preciosas. Só querem dar uma olhadinha.
depois fechá-lo. Já bem próximo das praias de Ítaca, abrem o odre. Os ventos escapam, desordenados, o mar se encrespa, as ondas são violentas, o navio emborca e refaz em sentido inverso o caminho que a barca de percorrer. Ulisses, desapontado, ele volta exatamente em linha reta contrária de Ítaca. Porque ele acabou de liberar todos os ventos que apontam contra Ítaca. Ulisses então volta ao ponto de partida, a ilha do Éolo. Éolo fala, que isso? O que você está fazendo aqui? Aí ele falou, não fui eu, adormeci. Foi um erro. Deixei a noite de sono me agarrar, não vigiei. E o resultado é que meus companheiros abriram o odre. Dessa vez Éolo não faz nenhuma festa. Ulisses implora, deixa-me partir mais uma vez, dá-me mais uma chance. Éolo se aborrece e diz que ele é a última das criaturas, que não é ninguém, que não é mais nada, que os deuses o odeiam. Para que tal desventura tenha acontecido, só mesmo tu sendo um maldito. Não quero mais escutar-te. Ulisses e seus marinheiros partem, sem ter encontrado em Éolo o que esperavam. Então, durante a navegação, a flotilha de Ulisses chega a um novo lugar. Você entendeu? O Éolo se recusa a ajudar Ulisses. Eu não vou ajudar um cara que os deuses amaldiçoaram a ponto de literalmente chegar até a costa da casa e daí os idiotas dos marinheiros abrem o saco. Mano, você é muito azarado. Esse azar aí, ó, você é zicadaço. Sai da minha aba. Vai pra longe daqui. Então, durante a navegação, a flotilha de Ulisses chega a um novo lugar, que é a ilha dos Lestrigões. Ali atracam a portos bem desenhados e uma cidade. Em vez de amarrar seu barco onde existe uma espécie de porto natural, Ulisses, sempre mais esperto que os outros, resolve colocá-lo um pouco retirado, numa enseada afastada. Como suas aventuras o tornaram prudente, em vez de ir pessoalmente, manda um grupo de marinheiros descobrirem quem são os habitantes do lugar. Os marinheiros sobem até a cidade e encontram no caminho uma moça imensa, uma espécie de camponesa, de matrona, muito maior e mais forte que eles. Ela os convida a acompanhá-la. Meu pai é o rei e está disposto a receber-vos, a vos dar tudo o que quiserdes. Os marinheiros ficam satisfeitos, embora o tamanho dessa jovem encantadora os impressione muito. Acham que ela é pouco forte e alta demais. Chegam diante do rei dos Lestrigões, que, mal os avista, agarra um deles e o engole. Os homens de Ulisses saem correndo em disparada e voltam berrando para os navios. Salve-se quem puder, vamos sumir daqui. Enquanto isso, todos os Lestrigões, amotinados pelo rei, saem correndo de suas casas. Avistam lá embaixo os gregos, atarefados nos barcos, tentando deixar aquela terra o quanto antes. Pescam-nos como se fossem atuns, agarram-nos como peixes e os comem. Morrem todos os companheiros de Ulisses, a não ser os que estavam afastados cuidadosamente escondidos. Ulisses parte com um só navio e sua tripulação. Esse barco solitário vai atracar em Ea, no Mediterrâneo. Ulisses e seus companheiros acham um lugar para esconder o barco. Depois se aventuram um pouco em terra, onde foi parar o barco do Ulisses depois. Vamos pensar, a gente teve mais um passo. O primeiro passo é a terra do esquecimento das lotus, do ópio, porque dizem que é isso, aquelas lotus é ópio, basicamente. Então os caras eram loucaço de ópio, e daí eles, é a terra do esquecimento, porque eles ficam loucaços e usam a droga do esquecimento. Daí eles vão pra escuridão total, na terra do Ciclope, que é onde Ulisses é ninguém, e ele cega o Ciclope e se condena à escuridão, de certa forma. Ele vai parar em várias ilhazinhas no caminho. Ele vai parar na Ilha do Éolo, é a primeira coisa. Ilha do Éolo, terceiro lugar. O cara dos ventos. Ele dá o saco dos ventos, beleza. E daí tem um novo lugar, lugar 4. A Ilha dos Lestrigões. E daí é lá que eles encontram o cara que come os malucos. Esse barco solitário vai parar na ilha de Ea. Ah não, sobra alguém. Ele não é ainda o Tom Hanks. Tem tripulação. Não são muitos, mas tem. Então eles são malandrinhos, escondem os barcos. Ulisses não vai, manda um carinha lá. Não, deixa eu ver se ele faz isso. A exemplo de Ulisses, os marinheiros ficam desconfiados. Um deles se nega a sair do lugar. Ulisses encoraja os outros a explorarem a ilha. Uns 20 marinheiros partem como batedores e descobrem... 20 marinheiros? Olha só, ele tem um monte de marinheiro. Os marinheiros ficam spawnando no navio dele, tá ligado? Eu não sei muito bem como isso acontece. Porque, geral morre várias vezes, mas ele fica recebendo novos marinheiros, na verdade. É que o Vernon não toca nesse detalhe aqui, porque ele tá contando oralmente. Você tem que preencher com a sua cabeça.
Mas eu lembro da história e é isso que acontece. Tipo, mas eu não lembro quem, mas nesse ponto ele já recebeu pelo menos uma vez uma nova tripulação. Acho que Eolus dá uma nova tripulação pra ele, se eu não me engano. O cara dos ventos. Tipo, dá navios e gente. Mas eu acho que pode ser que ele tenha recebido até mais de uma vez. Então aí ele vai parar nessa ilha de Ea, que é o 5º lugar. Tá no Mediterrâneo. Ulisses e seus companheiros acham um lugar para esconder o barco. Uns 20 marinheiros partem como batedores, descobrem uma ilha, uma casa bonita, um palácio cercado de flores, e tudo parece calmo. A única coisa que os inquieta um pouco é que acham estranho no que nos arredores, nos jardins, há inúmeros animais selvagens. Lobos, leões, e todos se aproximam deles com muita delicadeza, quase se esfregando em suas pernas. Tipo, tem um monte de animal selvagem e eles são de boa. Os marinheiros se espantam, mas pensam que talvez estejam num mundo pelo avesso. Um mundo de um lugar nenhum, onde os animais selvagens são domesticados e onde os humanos é que são especialmente assassinos. Tipo, é isso que eles supõem, tá ligado? Se os animais são do bem, deve ser o mundo invertido e os caras vão matar nós. A essa altura eles já devem ter entendido a plot da vida deles. Então eles batem a porta e uma linda moça vem abrir. Ela estava tecendo e fiando, enquanto cantava com uma bela voz. Manda-os entrar, convida-os a se sentar. Oferece-lhes uma bebida em sinal de boas-vindas. Nessa bebida joga um filtro que, já no primeiro gole, os transforma em porcos. Todos, dos pés à cabeça, ficam com o aspecto de porcos, com a mesma voz, os pelos, o andar e a alimentação. Circe é este o nome desta maga. Ela é uma maga. Eles vão parar na ilha de uma maga. Tipo, olha o azar dos caras. Olha como amaldiçoados eles estão. Vão parar na ilha de uma mina bonitinha. E daí, o que acontece? Tomam Xablau, vira todo mundo porco. O cara não fez nada, ninguém fez nada contra ela. Só foram lá de boas, viraram porcos. Circe é este o nome da maga. Alegra-se ao ver esses porcos recém-chegados a seu bestiário. Apressa-se em trancá-los num chiqueiro, onde vai lhes dar comida, a comida habitual dos bichos. Quer dizer, por que os animais eram tão de boa? Porque é tudo uns caras que ela transformou em animal. Ulisses e o resto de seus companheiros aguardam a volta dos marinheiros que partiram antes e começam a se afligir. Ulisses então se empenha pelo meio da ilha para ver se descobre algum deles. Hermes, esse deus esperto e malandro, aparece de repente e explica o que aconteceu. Ele fala: ô Ulisses, fica esperto, mano. Isso aí é uma feiticeira, ela transformou os caras em porcos. E ela vai querer claramente te transformar em algum animal. Só que o Hermes é brother. Ele dá uma bebida pro Ulisses que torna ele imune à magia da Circe, pra ele não poder tomar, pra ele não, tipo, ele fica imune à transformação. Então, ela é uma feiticeira, ela transforma os homens em porcos, na certa vai querer te oferecer a mesma bebida, mas vou te dar um contraveneno que permitirá, um contraveneno, tipo, pensa que a palavra veneno, pros gregos, se eu não me engano, o fármacon, ela é a mesma palavra para os bons e os ruins. Tipo, a gente tem a palavra droga e a gente tenta, tipo, ela tem uma conotação de negativa e ponto, entendeu? Tipo, pensa, não, álcool não é droga. Mas tem gente que vai dizer, álcool é droga sim, ué, faz efeito. Tipo, por quê? E daí, nos gregos, não tem todo esse problema. Tem, tipo, uma palavra só e ela designa tudo que fica fazendo efeito em você. Então, não é, tipo, é um fármaco, sabe, vou cheirar. Não, tipo, tem fármacos de todos os tipos. Tem venenos, tem bebida, tem, sabe, lotus, que você vira um idiota, tem tudo. Hermes lhe entrega um naco de vegetal. Ulisses volta para anunciar aos companheiros sua decisão de ir até lá, mas todos tentam dissuadi-lo. Não vás! Se os outros não voltaram é porque morreram. Não, vou libertá-los, diz Ulisses. Engole então o contraveneno que Hermes lhe dera e vai encontrar a feiticeira. Esta logo o faz entrar. Ele está com uma espada a seu lado. Circe o instala num lindo assento dourado. Ele não faz nenhuma alusão aos companheiros e nada comenta quando ela vai buscar a bebida com o filtro que lhe dá para tomar. Ulisses bebe de boa, ela espera, observa e ele não se transforma em nada. Continua a ser Ulisses, a olhá-la com um sorriso amável, até que por fim desembainha a espada e pula para cima dela. Circe compreende e lhe diz: És Ulisses, eu sabia que contigo meu feitiço não funcionaria. O que desejas? Liberta primeiro meus companheiros, ele responde. Ulisses, brother, full viril, full brotheragem, salvou o time.
Nessa espécie de prova entre uma maga, que é tia de Medeia. Olha só, ela é tia da Medeia. Ela é minha tia, eu sou a Medeia no meu joguinho. Nessa espécie de prova entre uma maga, que é tia de Medeia, e Ulisses, e por intermediário dele, Hermes, deus mágico e criador de fantasmagorias, terá lugar uma espécie de jogo. E, finalmente, de acordo. Ulisses e Circe vão viver juntos. Um casal de namorados extremamente felizes. Entretanto, primeiro ela tem de libertar seus companheiros. Por que Circe os transformou em porcos? Tipo, é estranho, né? Ela reserva um destino semelhante a todos os viajantes que atracam essa ilha. Por quê? Porque é uma solitária e tenta se acercar de seres vivos que não possam ir embora. Diz com toda clareza que transformando esses viajantes em porcos ou outros bichos, o que deseja é que eles se esqueçam do regresso e do passado e que se esqueçam de que são homens. De fato, é o que acontece aos seus companheiros de Ulisses. Contudo, mantiveram certa lucidez, certa forma de inteligência. De modo que, quando o veem, ficam muito felizes, reconhecem-no. Mas eles estão meio emborrecidos. Circe toca-os com sua varinha. De repente, eles recuperam suas formas humanas e, inclusive, depois de passarem por essa prova, estão muito mais bonitos, mais jovens, mais agradáveis do que eram antes. A passagem pelo estado de porco foi uma espécie de iniciação, como se precisassem imitar o caminho que leva à morte, para depois de tal experiência, ficarmos mais jovens, mais bonitos, mais vivos. É o que acontece com eles ao mesmo tempo que voltam a ser homens. Circe poderia tê-los matado, e nesse caso eles não teriam mais o nous, o pensamento, ou é o espírito também. Os mortos estão inteiramente envoltos na noite. Não tem mais nous, com exceção de um único, Tiresias, o sábio, que encontraremos daqui a pouco. O Tiresias é Tiresias Superstar vai ser um vídeo que eu vou fazer alguma hora. Porque ele é, mano, o meu profeta favorito de longe. Ele é o profeta da história do Édipo e da história da Antígona. O Tiresias vive 2 vidas ainda por cima. Uma inteira de mulher. Tipo, tem um nível de sabedoria que ultrapassa. Tem coisa que ele sabe, que ele fala, você tá perguntando uma coisa que você não quer saber. Eu sei o que acontece se eu te disser o que você tá me perguntando. Não me pergunta isso. Quando ele é um velho, ele na verdade é dobro de velho do que ele parece. Porque a Hera, a mulher dos Zeus, castigou ele, porque tem umas histórias variantes, né? Mas uma das histórias que achei que é mais famosa, ele viu olha que é muito cheio de simbologia e eu não sei o que fazer com essa simbologia. Mas ele viu 2 cobras transando. E aí ele achou zoado e deu uma varada nas cobras. Só que ele deu uma varada só na cobra fêmea. Daí a Hera ficou pistola e fez ele viver uma vida inteira como fêmea. Ou foi isso, ou foi outra coisa que fez o Tiresias virar... Tem mais de uma história, eu acho que as duas, sabe, interagem e tem uma versão em que essa primeira história não é isso que acontece. Ele vê as cobras, bate nas cobras e a Hera faz alguma coisa nele. Tem uma outra versão que a Hera faz isso nele. Ele faz ele virar mulher. Mas tem outra versão que ele vira mulher porque a Hera, não lembro porquê, cola lá os Zeus e a Hera, e a Hera pergunta pro Tiresias, ou Zeus pergunta pro Tiresias, quem tem mais prazer no ato sexual, o homem ou a mulher? Porque o Tiresias foi homem e mulher. Daí ele fala, olha, de 100 partes do prazer do sexo, 99 ficam com a mulher. Revelando um segredo que a Hera fica puta. As mulheres fingem que é mais legal o sexo pro homem. É mentira. É só porque daí os homens fazem mais coisa pro sexo. Mas na verdade elas gostam mais. E se for pensar, faz sentido. O homem não quer o sexo. O homem quer o alívio do sexo. Ele quer se aliviar. É bem precisamente não sexo. Tipo, ele quer que termine. A mulher não é bem assim. Mas enfim... Hermes vai lá, dá o contraveneno, Ulisses vence basicamente a mulher, e daí o Hermes meio que intervém, e daí eles acabam decidindo que Ulisses vai ficar de namorico com a Circe. Por alguma razão bizarra, tem um joguinho que Ulisses fica preso na ilha, e ele é obrigado a meio que namorar a Circe. Que não é tão mal assim, porque ela é mó gata. O Ulisses realmente quer voltar pra casa. Ele teve um filho e já teve que sair pra guerra. Ele nem viu o filho. Ele quer voltar e ver o filho. Ele quer voltar e ver a mulher dele. Ele quer ver o reino dele, a casa dele, a terra dele. Ele tá fora de casa faz milênios. Mas ele tá numa ilha paradisíaca com uma deusa
basicamente, uma maga, né? Uma semideusa, se pá, mas é uma maga super poderosa e gata pra caramba. Daí eles vivem meio que namorando, felizinhos, mas ele precisa que ela transforme eles em humanos de volta. Daí os caras desviram de porcos, ficam felizes, daí ela toca eles com uma varinha, eles viram decentes de novo, porque eles estavam meio lesados, e ficam até mais bonitos do que eles eram antes. E o ritual de porco era como uma passagem de iniciação. Um caminho de primeiro ir pra morte, para depois voltar mais bonito e mais vivo. É o que está escrito aqui, no livro do Vernon. No entanto, para os companheiros de Ulisses, não é propriamente a morte, é uma bestialização que os afasta do mundo humano, que os faz esquecer o passado, mas os reveste quando saem desse estado de um novo brilho de juventude. Em seguida, Ulisses e Circe vão viver um verdadeiro idílio, talvez até tido filhos, como alguns afirmam, mas nada garantido, quer dizer, tem várias lendas sobre isso aí. A Circe canta com sua linda voz, Ulisses manda vir seus companheiros que haviam ficado para trás, mas ele não demora a convencê-los. Vinde, vinde, não correis mais nenhum risco. Eles ficam lá por um tempo. Circe, essa feiticeira que agia mal ao transformar em porcos ou em animais selvagens todos os homens que via chegar, não é uma megera ou uma bruxa má. Quando eles estão ali ao seu lado, Circe faz tudo para que sejam felizes. Quer dizer, ela só representa esse meme feminino, tá ligado? O medo de ser abandonada. Que virou um meme masculino também, na verdade. Ela representa esse medo de ser abandonada. Daí ela faz de tudo para eles gostarem dela e serem felizes com ela e não quer que eles vão embora nunca. No entanto, os companheiros de Ulisses, evidentemente, não têm os mesmos prazeres de seu senhor, claramente. Apenas Ulisses, que estava desfrutando dos prazeres carnais com Circe, é que estava realmente feliz. Os tripulantes estavam... Vamos ver como que o Vernon coloca. Evidentemente não têm os mesmos prazeres de seu senhor, pois não têm acesso ao leito de Circe. Começam a achar que o tempo custa passar. Começam a ficar entediados lá, naquela ilha que não tem nada. Que para Ulisses tem o suficiente. Quando lembram a Ulisses que ele deveria pensar no regresso, Circe não protesta, não tenta prendê-lo, mas diz: se queres partir, vai, claro. E dá-lhes todas as informações de que dispõe para que ele faça uma feliz viagem. Muito em especial diz a Ulisses: escuta, a próxima escala de tua navegação deve te levar ao país dos Cimérios, ali onde o dia nunca aparece, o país da noite. Percebe como esse elemento da escuridão, do esquecimento, do sombrio, está totalmente no começo da Ilíada, da Odisseia. A escuridão é o que vem logo depois da Ilíada. Logo depois da guerra da Ilíada, eles ficam imersos em escuridão. Geral morre, Geral não consegue voltar para casa, o Agamenon volta para casa e morre assim que ele bota os pés em casa, literalmente no primeiro banho que ele toma. Então, e tudo tem essa escuridão e esquecimento rondando eles. Então ela diz, você vai parar no país dos Cimérios, ali onde o dia nunca aparece, o país da noite, o nevoeiro eterno, onde se abre a boca do mundo infernal. Dessa vez já não se trata apenas de ser jogado no extremo limite do humano, com o risco de esquecer o passado, a humanidade, mas de abordar as próprias fronteiras do mundo dos mortos. Se explica a Ulisses o caminho que ele deve seguir. Pararás teu navio em um tal lugar, irás a pé, lá verás uma fossa, terás farinha contigo, pega um carneiro, degola-o, espalha seu sangue, e verás subir do chão uma multidão dos Eídola, os duplos, os fantasmas das almas dos mortos. Não são as próprias almas dos mortos, mas é uma cópia da alma dos mortos. Funciona como se fosse. Deverá então reconhecer e agarrar a Tiresias. Ele precisa achar o maldito Tiresias. Ele vai reviver Geral. Ele vai dar um mass res ali. Só que Geral ressuscita só como uma cópia fantasma. E na verdade eles podem nem ajudar se eles não quiserem, né? Então, aqui Ulisses é malandro e meio brother da galera. Então, não tem muito porque ele desconfiar que não vão querer contar pra ele. Quer dizer, é que ele nem conhece o Tiresias, acho. Deverá então reconhecer e agarrar a de Tiresias, fazê-lo beber o sangue de teu carneiro, para que ele recupere certa vitalidade e te diga o que deves fazer. O Tiresias sabe tudo. Ele meio que sabe tudo, de algum jeito. Ele é quase sobre-humano. A história dele ter vivido uma vida inteira como mulher e uma vida inteira como homem, e ainda por cima ser um cego vidente, torna ele o super sábio Megazord. Ele tem todas
todos os poderes. Tipo, ele sabe tudo, ele sempre tá certo. Se todo mundo obedecesse Tiresias, o mundo teria paz universal. Mas provavelmente não, porque senão o Tiresias faria todo mundo ver ele e saberia como. E ele sabe que não tem como, porque ele sabe tudo. E daí ele não faz nada. Ele só avisa de vez em quando que a galera obriga ele a avisar. Ele é um vidente que chega um ponto que ele já nem tá avisando mais ninguém de propósito, sabe? Os caras têm que arrancar dele a real, porque ele... Mano, você não quer saber... Então, beleza. Eles vão pra lá, cumprem os ritos necessários. Então, percebe que está vindo em sua direção uma multidão formada pelos que não são ninguém. Ou utis, como ele pretendeu ser. São os sem nome, nonimnoi, os que não têm mais rosto, que não são mais visíveis, que não são mais nada. Formam uma massa indistinta de seres que outrora foram indivíduos, mas dos quais não se sabe mais nada. Dessa massa que desfila em sua frente sobe um rumor apavorante e indistinto. Eles não têm nome, não falam, é um barulho caótico. Ulisses é invadido por um medo terrível diante desse espetáculo que representa a seus olhos e ouvidos a ameaça de uma dissolução completa numa magma disforme. Quer dizer, não são fantasmas claramente com silhuetas e tudo mais, sabe? Tipo, é uma bagunça que ele tá vendo. Sendo sua palavra tão hábil afogada num rumor inaudível. Tipo, o poder dele é a palavra. E é só um murmúrio aleatório e indiscernível. Ele não consegue usar o poder dele. Sua glória, sua fama, sua celebridade caindo no esquecimento. Porque ele tá no mundo dos mortos. Ele ainda corre o risco de se perder nessa noite. Mas surge Tiresias. E Ulisses faz beber o negócio. E aí o Tiresias fala... Tiresias vai lá e conta tudo, tá ligado? Fala, é assim. Agamenon morreu, Penélope tá viva e não te traiu... E seu filho tá crescido, tá tudo bem. Mas seu palácio tá meio tenso. Sabe, só de tomar um pouquinho do vinho. Daí dá um pouquinho do vinho pro Aquiles também. Ulisses enxerga as sombras de alguns heróis. Aí ele vê a mãe dele e daí ele reconhece Aquiles. Daí ele fala, bom, vou dar um pouco pro Aquiles, né? Aquiles é foda. Toma aí, Aquiles. Que seu Cleo, sua celebridade brilha com luz viva no mundo interior. No mundo inteiro, quer dizer, o Aquiles é uma lenda nessa época já. Pensa quão lenda você tem que ser para sobreviver 2.000, 3.000 anos. Jesus já é mó lenda para sobreviver 2.000 anos na cabeça de todo mundo e ninguém esquecer. Esse cara sobreviveu 1.000 anos a mais. Ele é velho nesse nível. Todo mundo paga pau pra Aquiles faz 3.000 anos, quase. Ou mais. Ninguém sabe exatamente quando os poemas da Ilíada começam a ser contados, nem quando exatamente eles se passaram, os eventos. Daí o Aquiles fala. O que ele diz... enquanto todo mundo canta a glória dele, em que o modelo do herói em que se pretende que, mesmo nos infernos, sua superioridade seja reconhecida. E aí ele fala assim, eu preferia ser o último dos camponeses enlameados lastimáveis no meio do estrume, o mais pobre vivendo à luz do sol, a ser Aquiles, neste mundo de trevas que é o Hades. O que diz Aquiles na Odisseia é o contrário do que proclamava a Ilíada. Aquiles dizia-se, já estando morto, se ainda pudesse escolher, preferia ser um camponês pobre e espiolhento nas paragens mais deserdadas da Grécia, totalmente desconhecido, ao grande Aquiles no mundo dos mortos. Talvez ele não soubesse ainda que ele fosse ficar vivo por pelo menos mais 2.500 anos e talvez até por muito mais, né? Imagina que, sei lá, daqui a 10, 15, 20 mil anos ainda vão lembrar dele. Se não, a sociedade não entrar em colapso total e todo mundo morrer. Ulisses ouve essa confissão. Depois vai embora. Faz nova... Quer dizer, o Tiresias fala tudo o que ele precisa, né? Fala, você tem que fazer tal caminho, o Agamenon morreu, tal coisa aconteceu, tal barco foi destruído, sua mulher não te traiu, tá lá te esperando, corre pra casa. Aí ele faz uma escala na ilha da Circe, que o recebe, alimenta-o a ele e seus companheiros, oferece-lhe pão e vinho, e depois indica o caminho a seguir. Não é o Tiresias que indica o caminho. Muito em especial a maneira como terão de enfrentar o terrível perigo das rochas errantes. Isso aqui é um ponto importante da história até. Os planctai, sei lá. São rochas que não são fixas. São rochas que ficam se fechando toda hora. Do Mario Bros. Elas ficam se fechando e você tem que passar por meio delas. Se juntam toda hora que alguém tenta passar por entre elas. E para evitá-las, terão de navegar entre Caríbides e Sila. Caríbides é um precipício onde eles se arriscam a ser tragados. E Sila é uma rocha que sobe aos céus como um monstro que agarra a devorar qualquer pessoa. Circe também os informa de que vão cruzar não só com as rochas gigantescas, tendo que fazer a escolha difícil entre esses dois perigos,
Caríbdis e Sila, mas também com as sereias, na pequena ilha onde vivem. Todo navio que passa diante dessa ilha e que ouve o canto das sereias acaba se perdendo, porque os marinheiros não resistem ao charme dessa música, então o barco vai bater nos escolhos. Ulisses chega em seu navio diante do rochedo, onde estão as cantoras. O Ulisses ele tem essa característica, eu tenho que salvar o mundo, mas e se eu, na verdade, lutar só com 80% da minha força e testar o meu oponente, simplesmente arrisca todo mundo e arrisca tudo por uma boa treta, sabe? Mas ele é o mocinho. E o Ulisses tem essa característica, ele meio que toma uns riscos e fala, meu Deus, Ulisses, o que você tá fazendo? E ele, sei lá, velho, tô na aventura aqui, não me enche. Daí o Ulisses, em vez de simplesmente fazer com todo mundo a mesma coisa, que seria cobrir com bola de cera todas as orelhas de todo mundo pra ninguém escutar nada, ele quer escutar, ele é malandrão, ele quer muito saber como é que é e ter na memória. Ele quer guardar na memória o canto. Como no episódio do Ciclope, é aquele que quer saber, até mesmo o que não deve conhecer. Como é que é? Não é só o homem da fidelidade e da memória, mas, como no episódio do Ciclope, é aquele que quer saber, até mesmo o que não deve conhecer. Ulisses não quer passar ao lado das sereias sem ter escutado seu canto, sem saber o que cantam. Portanto, ele não tapa os ouvidos, mas se faz amarrar firmemente ao mastro, para ele não poder sair. Daí, mano, o navio passa e daí, na hora que ele tá passando pelas sereias, há de repente o que os gregos chamam de galene, uma calmaria completa. O vento que para de soprar, mais nenhum barulho. O barco fica quase imóvel, e eis que as sereias entoam seu canto. O que cantam? Dirigem-se a Ulisses, como se fossem musas, como se fossem filhas da memória. Essa que inspiram Homero. Se eu não me engano, as musas são filhas da Mnemosyne, que é a memória. Não tenho certeza, mas acho que é literalmente isso. Essas que inspiram Homero quando ele canta em seus poemas. Essas que inspiram o Aedo, que é o poeta, em geral. Esse é o nome genérico do poeta antigo homérico, é o Aedo. Homero é um Aedo, mas ele é o Aedo que ficou famoso eternamente para sempre, então a gente nem conhece a palavra Aedo porque não tem outros. Mas, na verdade, tinham. Essas se inspiram a Aedo quando ele conta as façanhas dos heróis. Dizem, Ulisses, Ulisses, glorioso, Ulisses tão amado, vem, vem, escuta-nos. Vamos te contar tudo. Vamos contar a glória dos heróis, cantar a tua própria glória. É isso que elas dizem a Ulisses. É assim, essa coisa que atrai Ulisses. Ela vai cantar da glória dos outros e da dele. É interessante pensar se é isso que elas sempre fazem com os homens, ou se é especificamente que elas querem pegar Ulisses. Ele quer muito ouvir a glória deles e dele mesmo e dos outros. Ao mesmo tempo que as sereias revelam a verdade com um V maiúsculo, portanto exatamente tudo o que aconteceu, Eliota, onde vivem, é cercada por uma massa de cadáveres cujas carnes se decompõem ao sol na praia deserta. São todos os que cederam a esse encanto e que morreram. As sereias são ao mesmo tempo o apelo do desejo de saber, a atração erótica com a sedução em pessoa e a morte. O que dizem a Ulisses, de certa forma, é o que dele se dirá quando não estiver mais aqui, quando tiver cruzado a fronteira entre o mundo da luz e das trevas, quando tiver se tornado o Ulisses da história que os homens criaram e cujas aventuras estou aqui relembrando. Quer dizer, ele foi meta, ele quebrou a quarta parede aqui. Ele está falando que as sereias cantam para ele de várias coisas e cantam para ele do que vai acontecer ainda. Cantam para ele dessas histórias que a gente está contando agora, que eu, o Platinho, estou lhes contando. É isso que as sereias contaram. As sereias lhes contam que ainda está vivo, como se ele já estivesse morto, ou melhor, como se estivesse num lugar, num tempo em que a fronteira entre os vivos e os mortos, entre a luz da vida e a noite da morte, ainda não está nitidamente traçada, permanece incerta e intransponível. Elas o atraem para essa morte, que para Ulisses será a consagração de sua glória, essa morte que Aquiles diz que não desejaria, embora tenha desejado a glória quando ainda era vivo, porque só a morte pode dar aos humanos a fama que não fenecerá. Bom momento para falar essa frase. Ulisses ouve o canto da sereia, enquanto o barco passa, debate-se para ir encontro às cantoras, mas seus marinheiros apertam as cordas com força. Finalmente o barco se afasta para sempre das sereias, e depois para perto das rochas, que se juntam e se interchegam. Quer dizer, eles acabaram de sair dessa história, aí vai começar. Eles vão chegar nas rochas do Mario Bros. Vão chegar nas rochas que ficam abrindo e fechando. E daí Ulisses escolhe Sila,
o monstro do Apocalipse lá que passa, tipo, perto da borda do mundo. É um monstro de 6 cabeças. E ela agarra 6 marinheiros. E daí passou. Na verdade, aí ele começa a chegar perto de uma ilha que chama Trinácia. Ali, rebanhos divinos. Essa parte é clássica. É a Terra do Sol. Que a gente já começa a pensar em alguns caras, né? A gente pensa numa trindade. Tem a Santa Trindade dos deuses solares. O Sol era o Hyperion. Eu não lembrava disso. Lembrava, né, que era o Hélios. Não, o Hélios é o filho dele. Que então já é da geração dos Olimpianos, provavelmente. Ah, não, olha, é o Hélios. Ele é a personificação do céu que anda por aí com a carruagem. E daí você tem o Apolo, que é, de certa forma, deus do sol e da luz, entre outras coisas. É um deus bem complicado de explicar, Apolo. Ele é o deus da beleza da guerra, ele é o deus da lira, provavelmente o deus mais complexo do panteão inteiro, sem, assim, ninguém chegar nem remotamente perto. Na verdade, essa ilha pertence ao sol, esse olho que tudo vê. Há ali rebanhos divinos e mortais que não se reproduzem. O número deles é fixo. Corresponde ao dos dias do ano. Não se deve alterar este total, nem para mais, nem para menos. Todos são bichos fantásticos, e uma das revelações que Tiresias fez a Ulisses foi a seguinte: quando passares pela Ilha do Sol, em nenhuma hipótese deverá encostar em qualquer animal desse rebanho sagrado. Se não encostares, então terás chances de voltar ao lar. Se tocares, porás tudo a perder. Então o Tiresias avisou. Aí o Ulisses falou: ó, galera, só tem uma coisa que você não pode fazer. Só tem uma coisa, hein? Uma coisa. Não pode fazer nada com o rebanho dos caras do sol. Beleza. Só isso, hein? Não pode. Beleza. Aí ele ainda toma uma precaução. Fala: vamos comer nossas provisões aqui no navio e não pararemos nessa ilha. Ele nem quer que os marinheiros cheguem perto. Mas os marinheiros estão exaustos. Acabam de passar por graves perigos. Alguns companheiros perderam a vida, estão esgotados, desmilinguidos, e respondem a Ulisses: és feito de ferro para não querer parar. Porque é verdade, Ulisses é full. Eu vou voltar pra casa. Mama, I'm coming home. Faz, sei lá, 8 anos que ele tá voltando e ele não para. Mesmo quando ele fica com a Circe um tempo, que ele tira meio que um feriado sabático ali, meio que é porque ele é obrigado. Ele tá tentando voltar, ele faz o que precisa fazer. Euríloco toma a palavra em nome de toda a tripulação e diz: vamos parar, está bem, diz Ulisses. Mas só tocaremos nas provisões que Circe nos deu. A maga bebia néctar e ambrósia, mas ofereceu-lhes pão e vinho, alimentos humanos. O barco é interessante tocar nesse ponto que pão e ambrósia é comida de Deus. O que Deus come? Quer dizer, néctar e ambrósia. O que come e bebe? Néctar e ambrósia. É isso, néctar e ambrósia. Na prova, se o professor te perguntar, néctar e ambrósia. Eles não comem pão e vinho. O barco atraca, eles descem na praia e ela parece deserta e eles comem suas provisões. No dia seguinte, levanta-se um vento de tempestade que vai soprar durante dias e dias, de tal modo que não podem mais ir embora. Estão bloqueados na ilha e, aos poucos, esgotam-se suas reservas, seus mantimentos. E a fome começa a atacar. E a fome é uma dessas entidades que o poeta Hesíodo menciona entre os filhos da noite. É Limos. A noite gerou ao mesmo tempo o crime, a escuridão, o esquecimento e o sono e a fome. Um trio sinistro de forças escuras, noturnas, sempre à espreita. Quer dizer, a fome ela chega todo dia ela vem, ela te assombra. É a fome que se manifesta em primeiro lugar. Então eles recorrem à pesca. Os marinheiros pegam um peixe de vez em quando, mas isso não é suficiente. Não há quase nada para comer. Mais uma vez, Ulisses se afasta dos companheiros, sobe ao alto da ilha para ver o que pode fazer e adormece. De novo, o nosso Ulisses se vê envolto pela noite de sono, enviado pelos deuses. Quer dizer, os deuses fizeram ele dormir. Enquanto dorme, a fome tem o caminho livre para atacar pela boca de Euríloco, que dirige-se a todos os companheiros. Não vamos ficar aqui morrendo de inanição. Olhai essas vacas fantásticas. Só de vê-las já salivamos. Aproveitando a ausência de Ulisses, já que ele está morado em seu mundo noturno e não está mais ali vigiando, cercam o rebanho, sacrificam vários animais que caçaram, perseguem-nos, pegam-nos, degolam-nos e os põem para cozinhar. Jogam nacos de carne aos caldeirões, assam outros na fogueira. Nesse momento, Ulisses acorda no alto da ilha, sente o cheiro de gordura e carne,
Subitamente tomado por uma terrível angústia, dirige-se aos deuses. Ó deuses, me enganastes, me enviastes à escuridão deste sono, que não foi um sono leve, mas um sono de esquecimento e morte. E agora estou em presença deste crime. E daí ele desce, xinga todo mundo loucamente, e eles já não estão mais nem aí. Esses bichos que foram cortados aos pedaços e cozidos continuam a mugir como se estivessem vivos. Estão mortos, mas ainda vivos, já que são imortais. Foi feito o sacrifício de modo oblíquo e erradamente, como se fosse uma caçada a animais selvagens. Confundiram-se o selvagem e o civilizado. Agora os prodígios se multiplicam. Mas os companheiros de Ulisses continuam a comer, a se empanturrar, e depois adormecem. Logo as ondas amainam, e o vento para. Eles sobem no barco, tornam a pegar o mar, e mal deixam a ilha. Hélio se dirige dessa vez, mas não mais a Poseidon, mas a Zeus, a quem diz: olha o que fizeram. Mataram os animais, tem que me vingar. Se não me vingares, eu, Sol, deixarei de brilhar para os deuses imortais no éter, deixarei de brilhar para os humanos mortais que na terra vêm sucederem-se o dia e a noite. Irei brilhar para aqueles lá embaixo, para os mortos, descerei ao Hades e minha luz iluminará as trevas. E vós, tanto os deuses como os homens, ficareis na noite. Zeus o dissuade. Encarrego-me de tudo, declara. Essa história da noite e do esquecimento continua assombrando a história. Por falta de vigilância, que também tem a ver com a noite e o esquecimento, Ulisses deixou seus marinheiros cometerem o erro e confundir o sagrado e o profano, a caça e o sacrifício. Misturar tudo, e agora há o risco de a noite ser iluminada pelo sol, e ali onde ele brilha, essa mesma noite se instalar. Quer dizer, por isso que eles caçaram o bicho que é sagrado, que não é bicho de caça. E daí, por isso, eles inverteram a ordem, daí a ordem vai ser inversa e o sol vai ir pra noite e o lugar onde deveria brilhar, que é os homens e os deuses, vai ficar escuro para sempre. Mas os deuses falam: não, relaxa, bro, vou punir os caras. Aí eles vão embora no barco, mas mal se afastam uns metros, Zeus das alturas enegrece o céu. O barco fica repentinamente envolto na escuridão absoluta, as vagas se elevam, cai um raio sobre o navio, o mastro se quebra, ao cair parte a cabeça do piloto, que por sua vez cai na água. E aí o barco é sacudido de um lado para o outro e se quebra em 1000 pedaços. Todos os companheiros de Ulisses ficam como que transformados em bichos, parecidos com gralhas, atirados para um lado e para o outro pelas ondas. Ulisses, agarrando num pedaço do navio, vai então andar à deriva durante 9 dias. No final, as ondas vão jogá-lo completamente exausto na praia de Calipso. Na praia da ilha de Calipso. Se eu não me engano, nós paramos quando Ulisses, agarrado num pedaço do navio, a essa altura já sobrou, que eu comparei o Ulisses ao náufrago, sabe? Sobrou só Ulisses e a bolinha de vôlei. Já morreu a tripulação umas 40 vezes. Sobra ele num pedaço de pau do navio que foi totalmente destruído pela tempestade, sendo jogado à deriva durante 9 dias, segurando nesse pedaço de pau aí. E eventualmente as ondas levam ele completamente morto, exausto, pra praia da ilha de Calipso. E aí nós paramos. Então essa é a segunda. Lembra que a gente teve uma outra ilha de mulher que ele foi parar, que é a ilha da Circe, que queria transformar todo mundo em animalzinho e quer que ninguém vá embora. Ela é toda carente, ela não quer que ninguém vá embora. Agora vamos ver como é que é qual é a dessa Calipso aqui. Com o navio fulminado e quebrado, todos os marinheiros de Ulisses se afogam e ficam boiando como gralhas atiradas pelo mar de um lado ao outro. Ulisses é o único sobrevivente. Agarra-se a um mastro, um resto de navio, e logo a corrente o leva na direção oposta, ou seja, para Caríbides, onde ele enfrenta uma situação dramática. Escapa quase por milagre. Durante mais 9 dias sozinho, exausto, vive no meio das ondas, ao sabor das correntes, indo para o fim do mundo. Quando está quase se afogando, o navegador náufrago chega à ilha de Calipso. É uma ilha do fim do mundo. Não se localiza nem sequer nos confins do espaço marinho. É separada tanto dos deuses como dos homens por imensidões de água. Ulisses foi à deriva, fora do mapa. O cara saiu para uma área easter egg. O cara foi muito longe. Então não se localiza nem nos confins dos espaços marinhos. É separada tanto dos deuses como dos homens por imensidões de água. Não fica em lugar algum. De novo a gente volta àquela questão que fica aparecendo na Odisseia. Não ser ninguém, ser alguém. Então agora eu tenho lugar nenhum.
Ulisses está ali deitado, exaurido, e Calypso o recolhe. Ao contrário do que acontecera na ilha de Circe, quando os marinheiros de Ulisses e o próprio Ulisses tinham ido até a ninfa implorar-lhe um acordo, dessa vez é Calypso que salva Ulisses. Quer dizer, a mina chega lá, vê que tem um cara ferrado e salva o cara. Não vem querer inventar coisa. Tudo bem que o cara tá totalmente miserável e nem representa ameaça, né? Mas enfim. Então lá ele vai morar durante uma eternidade, 5, 10, 15 anos. Pouco importa, pois o tempo não existe mais. Ele está fora do espaço e fora do tempo. Essa ilha da Calypso, ela é fora do espaço e do tempo. Ela não tá ela é além dos deuses e dos homens. Então Ulisses tem uma vida paralela nessa ilha. Cada dia é parecido com outro, Ulisses vive num interlúdio amoroso com Calypso. Um interlúdio contínuo, apaixonado, sem contato com quem quer que seja, sem mais ninguém, numa solidão total a dois. Um tempo em que nada se passa, em que nada ocorre e não há fatos. Todo dia é idêntico aos outros. Com Calypso, Ulisses está fora do mundo, fora do tempo. Ela é extremamente amorosa com ele, muito solícita. Mas é também, como indica seu nome, Calypso, que vem do verbo grego kaliptein, esconder, aquela que está escondida num espaço fora de tudo e esconde Ulisses de todos os olhares. Então a gente já tá aqui na número 2, count 2 de Ulisses traiu a Penélope. Bom, em primeiro lugar, nos dois casos ele meio que não tinha muita opção. Ele tava, você pode pensar como, a gente geralmente tende a ver a mulher como essa pessoa que, mas ela depende do cara, então ela é obrigada a ficar com o cara. Nas duas situações, o Ulisses era um cara que precisava ficar com a mulher pra poder ter o que ele queria. Então ele foi meio que obrigado a namorar a Circe no acordo que ele fez lá para sobreviver e transformar os marinheiros dele de volta em humanos. E ele foi meio obrigado agora a namorar a Calypso porque ele sobrou na ilha lá, no meio do nada, e a mina salvou ele ainda. E daí a mina fica sendo mal legal com ele. Então Ulisses não é vilão aí. Não é ele foi procurar a menininha pra ficar traindo, entendeu? Tem a pergunta, Ulisses é adúltero true ou é um adúltero de que outro nível? Um registro de adultério separado. Porque ele tá lidando com deusas e uma aventura absurda. E eu acho que e realmente o Ulisses tá num registro separado de adultério, porque ele faz de tudo pra voltar pra casa pra Penélope. Ele podia ter ficado nas Ilhas com as Deusas as 2 vezes. Então beleza. Ele fala que é um paraíso em miniatura. Tô vendo esse livro aqui, né? Esse aqui é o Universo, os Deuses e os Homens, que eu sempre recomendo. Então beleza, é um paraíso em miniatura essa ilha da Calypso. É assim que se inicia o relato de Homero sobre a aventura de Ulisses. Ele começa contando dessa história, falando que faz 10 anos que o herói está escondido com Calypso. É uma ninfa essa Calypso, olha que delícia. O cara tá perdido, o cara tá com uma ninfa fora do espaço-tempo. Mas Ulisses é fiel. O cara dá um jeito de sair de um paraíso pra voltar pra ilha dele, pra ver o filho dele, pra ver a mulher dele. Então ele é digno da Penélope sim. Então aproveitando do fato de que o deus Poseidon, que persegue Ulisses com seu ressentimento e seu ódio, não desconfia de nada, Atena vai interferir. Porque lembra dessa história. Poseidon tá pistola com Ulisses, porque ele porque ele cegou um filho dele. O Ciclope é filho do Poseidon. E ele ownou o Ciclope. E ainda por cima foi lá e se gabou depois e contou o nome dele pro Ciclope. Então o Ulisses fica sendo arrebentado porque o Ulisses não tem como ele voltar, ele precisa voltar de barco. Quer dizer, ele podia ter voltado a pé. De verdade, se ele fosse a pé de Troia e desse a volta no Mar Egeu a pé e fosse até a casa dele na Ática, juro que ele chegava antes. Mas não, ele quer ir de barco. E aí toda vez tudo se destrói, tempestade, caos, trevas, e ele já era. Então fica aí a dica, Ulisses deveria ter ido de carroça. Então, aproveitando-se do fato de que Poseidon, que persegue Ulisses com seu ressentimento e ódio, não desconfia de nada, Atenas vai intervir. Poseidon foi se encontrar com os etíopes, como faz com frequência, para se banquetear com esses seres míticos, sempre jovens, que exalam um cheiro de violeta, não conhecem a podridão nem sequer precisam trabalhar, pois toda manhã num prado encontram comida, animal, vegetal já pronta, trazida como na idade de ouro. Olha só, os etíopes vivem num super paraíso etíope. É a terra do Panteras Negras. Moram nas 2 extremidades do mundo, a extremo leste e a extremo oeste. Poseidon visita-os nos 2 confins do mundo. Come e se diverte com eles. Assim, Atena aproveita essa ocasião da festa para explicar a seu pai Zeus que isso não pode continuar.
Todos os heróis gregos que não morreram na terra troiana nem no mar, ao regressarem, agora estão em suas terras, encontraram os seus, a casa e a esposa. Ulisses, o piedoso Ulisses, com quem elas têm relações privilegiadas, é o único que está recluso nessa ilha de Calipso. Diante da insistência da filha Atena e na ausência de Poseidon, Zeus toma sua decisão. Joga os dados e lança sorte. Ulisses tem que voltar. Decisão algo apressada, pois para isso é necessário que Calipso o largue, que Hermes se encarregue do assunto. O Hermes, segundo o Guilherme analisa, é o motoboy do Olimpo, e meio que é verdade. Ele é o boy da mensagem, ele é o cara que chega lá para avisar as pessoas, vai lá entregar coisa e tudo mais, porque ele é mais rápido. Então, e ele é muito esperto também, é muito inteligente e tudo mais. Então, ele está muito descontente com essa missão. Hermes não está muito feliz. Ele nunca foi para a ilha de Calipso. E ele sabe que essa ilha é um lugar nenhum, que é longe dos deuses, longe dos homens, que você precisa cruzar uma água marinha horrível para chegar lá. Tipo, ele sabe que é um lugar desagradável. Daí ele põe as sandálias mais top dele para ficar veloz como o raio. Fica veloz como o pensamento. Ele reclamando e dizendo que se dobra essa missão por obediência e contra sua vontade, desembarca na ilha de Calipso. Fica maravilhado ao descobrir essa ilha de lugar nenhum. A ilhota parece um paraíso em miniatura. Há jardins, bosques, fontes, nascentes, flores, grutas bem mobiliadas onde Calipso fia tece e faz amor com Ulisses. Hermes fica deslumbrado. Aborda Calipso. Nunca se viram, mas se reconhecem. Então, meu caro Hermes, que vem fazer aqui? Não tenho hábito de te encontrar. De fato, Hermes responde. Se só dependesse de mim, eu não teria vindo. Mas tem uma ordem de Zeus. As coisas estão decididas. Deve deixar Ulisses partir. Zeus acha que não há razão para que só Ulisses, entre os heróis de Troia, não tenha voltado para casa. É um bom ponto fazer aqui que Zeus se importa com a história da Guerra de Troia. Tipo, ele curte que Helena, que é a filha dele, sabe, é por causa de uma filha dele que os troianos e os gregos entraram em guerra, sabe, ele é vaidoso, ele curte essas coisas. Calipso retruca. Para de me contar lorotas, sei por que quereis que eu devolva Ulisses. É porque vós, os deuses, sois gente lamentável, pior que os humanos, sois ciumentos. A ideia de que uma deusa viva como um mortal é algo que não podeis suportar. Incomoda-vos a ideia de que há anos eu esteja aqui tranquilamente com este homem em meu leito. Sem escolha, ela acrescenta, mas está bem, aceito, vou mandá-lo de volta. Então, quer dizer, ela reclama que os caras estão com ciúminho, que tem uma deusa lá que está vivendo feliz com um homem, e os caras não gostam, eles querem que elas só fiquem com deuses. Então Hermes retorna ao Olimpo, daí em diante é o próprio relato que vai mudar radicalmente. O percurso de Ulisses o afasta do mundo dos homens, leva-o até o país dos mortos, entre os cimérios, até a extrema fronteira do mundo da luz, do mundo dos vivos. Agora ele está fora de combate nessa espécie de parênteses do divino, isolado na extensão marinha. Suas perambulações se cristalizaram nesse duo de amor solitário com Calipso que dura quase 10 anos. O que fazia Ulisses enquanto Hermes entrava na gruta de Calipso? Ele fora sozinho a um promontório, diante do mar terrivelmente encapelado, e chorava todas as lágrimas de seu corpo. Lica fazia-se, literalmente. Tudo que tinha em si de vitalidade úmida lhe saía pelos olhos, pela pele. Ele não aguentava mais. Por quê? Porque em seu coração havia remorso de sua vida passada. Um remorso por causa de Ítaca e de sua mulher Penélope. Calipso sabia necessariamente que Ulisses ainda pensava no regresso, que ele era o homem do retorno, mas tinha esperança de conseguir fazê-lo esquecer do retorno. E também quem havia sido no passado. Como? Ulisses fora até o país dos mortos, lá ouvir entre os espectros, Aquiles dizer que é terrível estar morto. Como é terrível essa espécie de fantasma sem vida e sem consciência que nos tornamos, essa sombra anônima que é pior que o futuro que um homem possa imaginar. Calipso vai lhe oferecer, ao término dessa viagem e desses sofrimentos, ser imortal e permanecer jovem para sempre, não tendo mais que temer a idade, a morte. Ao formular a dupla promessa, ela sabia o que estava fazendo. Na verdade, a história que não podia ignorar, pois todos a conhecem. A Aurora, Eos, apaixonara-se por um lindo rapaz que se chamava Títono. Raptara-o para viverem juntos, e com a desculpa de que não podia ficar longe do rapaz, pedira a Zeus a imortalidade para nunca mais se separar dele. Zeus, com um sorrisinho irônico, lhe dissera:
aceito conceder a imortalidade. Assim sendo, no Palácio do Olimpo, onde Aurora morava, Títono chegara como um jovem com o privilégio de nunca ter de morrer, mas ao fim de certo tempo ficou pior do que um velho, pois aos 150 ou 200 anos se tornou igual a um inseto encarquilhado, que não podia mais nem falar nem se mexer, alimentando-se de nada, um fantasma vivo. Então ela falou vivo e jovem, ela já sabe, ela tá ligada que os caras são pilantras. Então não é isso que Calypso oferece a Ulisses, e sim que ele seja um deus de verdade, um imortal sempre jovem, para que os marinheiros de Ulisses se esquecessem do regresso. Então a Circe, que é primeiro o reduto de isolamento dele, regride os pessoal a sub-humano. A Calypso oferece o oposto, o sobre-humano, a não morte e a eterna juventude, mas há um preço a pagar para que essa metamorfose se realize, que ele permaneça ali, que esqueça sua pátria. Além disso, se ficar com Calypso, vai continuar escondido, deixará de ser ele mesmo, ou seja, Ulisses, o herói do regresso. Porque Ulisses é o herói do regresso já a essa altura. Todo mundo sabe que ele é o herói do regresso. Ele é o cara que tá voltando faz 150 mil anos. Todo mundo já voltou, já morreu, já tá com a família e tudo mais. Ulisses é o homem da relembrança, disposto a aceitar todas as provas e todos os sofrimentos para cumprir seu destino. Quer ter sido atirado nas fronteiras do humano e ter podido, e sabido, sempre desejado, voltar e encontrar-se consigo mesmo. Agora teria de abrir mão disso tudo. Para os gregos, o que oferecem a Ulisses não é a imortalidade, mas a imortalidade anônima. Quando Atena, fantasiada de mentor, velho sábio amigo de Ulisses, vai a Ítaca visitar Telêmaco, que é filho de Ulisses, diz-lhe: teu pai é um homem muito esperto, muito astuto, tenho certeza que vai voltar. Prepara-te, terás de ajudá-lo. Portanto, vai até outras cidades da Grécia a saber se alguém tem notícias dele. Não fiques aí parado te lamentando. Age. Atena vai lá trocar ideia com o filho do Ulisses que está na ilha porque o pai está chegando. O pai está chegando perto. Telêmaco lhe responde primeiro que nada lhe garante que seu pai se trate de seu pai. Sua mãe Penélope lhe disse que Ulisses é seu pai, mas ele nunca o viu. De fato, Ulisses foi embora quando Telêmaco tinha poucos meses de vida. Ora, Telêmaco tem 20 anos e faz 20 anos que Ulisses partiu. Telêmaco responde a Atena que seu pai é um desconhecido, e não só para ele, já que, pela vontade dos deuses, é uma criatura não vista, não ouvida, invisível e inaudível. Desapareceu como se as arpias o tivessem raptado e sumiu do mundo dos homens. Ninguém sabe que fim levou. E acrescenta: se pelo menos tivesse morrido combatendo em terras gregas ou retornado com seus navios, seus companheiros teriam trazido e teríamos erguido como um outeiro em um sema, uma pedra tumular com seu nome escrito. Assim, de certa forma, estaria sempre aqui conosco. Em todo caso, teria legado a mim, seu filho e toda a família uma glória imorredoura. Cleos Apititon. Mas agora desapareceu do mundo, apagou-se, foi tragado a Cleos, sem glória. O que Calypso oferece a Ulisses é ser imortal, eternamente jovem, numa nuvem de escuridão, sem que ninguém ouça falar dele, sem que nenhum ser humano pronuncie seu nome, sem que, evidentemente, nenhum poeta cante sua glória. Como diz Píndaro num de seus poemas, quando uma grande façanha foi realizada, não deve se manter escondida. É o mesmo verbo, calyptein, que está na origem do nome Calypso. Para que essa façanha exista é preciso o elogio poético de grande Aedo. O Aedo é o poeta homérico. Claro, Ulisses, se continuar na ilha de Calypso, não haverá mais Odisseia, e por conseguinte não haverá mais Ulisses. Então o dilema permanece o mesmo, ou a imortalidade anônima, o que significa que, embora mantendo-se vivo para sempre, Ulisses terminar parecido como os mortos do Hades, que são chamados de sem nome, porque perderam sua identidade, ou se fizeram a escolha oposta, uma existência mortal, a verdade, mas ao qual Ulisses será ele mesmo memorável, coroado de glória. Quer dizer, o cara pensa que é interessante isso. Se ele morrer é que ele vai ser imortal, porque se ele morrer, as histórias dele vão ser contadas para sempre, até hoje, de literalmente 3.000 anos atrás, porque ele escolheu morrer. Se ele tivesse escolhido viver para sempre, ele estaria lá na ilha da Calypso vivo até hoje e ninguém saberia quem ele é. Ele estaria, entre aspas, morto. Ele não seria imortal. Ele seria um ninguém. Porque essa imortalidade, ela também diz respeito ao nome. Uma existência imortal é verdade, mas na qual Ulisses será ele mesmo memorável, coroado de glória. Ulisses diz a Calypso que prefere voltar para casa. Não há mais desejo, nem Ímeros, nem Eros, por essa ninfa cacheada com quem vive há 10 anos. E se vai dormir com ela essa noite, é porque assim quer Calypso.
ele não quer mais. Seu único desejo é reencontrar a vida mortal. E inclusive deseja morrer. Se Hímero se dirige para a vida mortal, quer concluir sua vida. Diz-lhe Calypso: és tão afeiçoado a Penélope? Preferes Penélope a mim? Achas que ela é mais bonita? Ora essa, de jeito nenhum, diz Ulisses. Olha que cara sábio. Ele prefere Penélope, não porque ela é mais bonita, responde Ulisses. És uma deusa. És a mais bela, a maior, mais maravilhosa. É mais bela, maior, mais maravilhosa que Penélope. Bem sei. Mas Penélope é Penélope. É minha vida, é minha esposa, é minha terra. Muito bem, diz Calypso. Compreendo. Então ela cumpre as ordens e o ajuda a construir uma jangada. Junto abatem árvores, ligam os troncos para formar uma jangada sólida como um mastro. Assim Ulisses deixa Calypso e tem início uma nova série de aventuras. O próximo capítulo chama Nu e Invisível. Então vamos lá. Aí Ulisses sai da ilha da Calypso. Decidiu abandonar a vida imortal, que ao mesmo tempo é a vida do anonimato. E a imortalidade, em certo sentido, é a fama eterna. Não tá nada escrito aqui, eu tô inventando na minha cabeça. A imortalidade, em certo sentido, é a fama eterna. E nesse sentido, você escolhe a morte porque você escolhe a fama eterna. Então Ulisses navega nessa jangada. Eles fazem uma jangada lá. Depois de vários dias de navegação, avista como que um escudo pousado sobre o mar. A ilha dos Feácios. É nesse momento que Poseidon, que terminou de se banquetear com os etíopes, parte para o Olimpo. Do alto do céu vê uma jangada onde há o sujeito agarrado ao mastro e reconhece Ulisses. Fica furioso de raiva. Fazia 10 anos que não ouvia mais falar desse gaiato, mas então compreende que os deuses decidiram de outra forma e que Zeus tomou sua decisão. Não consegue resistir. Fulmina mais uma vez a jangada, que explode e Ulisses sai nadando no meio de ondas violentas, bebendo água e prestes a morrer. Felizmente, nesse instante, outra divindade o avista. Leucótea, a deusa branca, que às vezes aparece aos náufragos nas grandes tempestades e os salva. Aproxima-se de Ulisses e lhe entrega um véu e um cinto, dizendo-lhe: põe sobre ti e não morrerás. Mas antes de pisares firmes em terra, joga-o fora. Ulisses pega o véu, com nada de dificuldade, aproxima-se da costa, mas a cada tentativa de atracar é afastado pela ressaca. Finalmente vê um pouco mais adiante uma espécie de pequeno porto, um lugar onde deságua um rio. Por consequente, ali as ondas não se quebram contra os rochedos. Joga fora o talismã, caminha tateando e deita-se um pouco mais acima numa ladeira, escondido sobre um monte de folhagens, conjecturando quem mora ali e que novo perigo o ameaça. Resolve não pregar o olho apesar da exaustão. Não dorme há várias noites, está com o corpo imundo, ficou no mar todos esses dias, está coberto de sal, seus cabelos estão sujos, ele está barbado. Essa é a hora que ele está náufrago total pela 10ª vez. Sobrou só ele e um pedaço de madeira. Nesse caso, ele nem um pedaço de madeira tinha. O cara tava ele e um lencinho mágico. Então ele deita-se e logo Atena, que havia tempos não intervinha, aparece e o adormece. Essa ilha dos Feácios fica a meio caminho entre o mundo dos homens, o de Ítaca, o da Grécia, e o mundo extraordinário, milagroso, onde os canibais vivem lado a lado com os deuses. Sabe essa história de que teve uma hora que Ulisses, logo que ele começa a voltar pra casa, ele dobra um cabo ali, que ele chega a avistar Ítaca, mas quando ele dobra esse cabo, começa a aventura dele em direção à terra do nunca, em direção ao esquecimento, em direção à escuridão, em direção ao nada, a várias coisas relacionadas a isso. E ele está tentando voltar dessa terra do nunca. Então a vocação dos Feácios é justamente a de serem passadores. São marinheiros que dispõem de barcos mágicos que navegam sozinhos, a toda velocidade em todas as direções que se queira, sem que se precise dirigi-los nem propulsá-los com remo. São um pouco como Hermes, deus da viagem e das passagens, força do vai-vem entre um mundo e outro. Além disso, ele não está em contato direto com o mundo exterior. Os Feácios são passeadores, mas ninguém vai à terra deles. Nenhum estrangeiro humano jamais aparece por lá. Em compensação, vez ou outra, os deuses vão dar uma voltinha na ilha, onde se apresentam como são, sem nenhum disfarce. Ulisses está escondido nesse mato, dormindo, quando chega a aurora. No Palácio Real, mora a filha do rei, de 15 ou 16 anos. Está em idade de se casar, mas talvez não seja fácil encontrar na Feácia um homem capaz de corresponder ao que o pai espera de um genro. Eu tô contando a Odisseia, aqui ó, segundo a prosa do Jean-Pierre Vernant. Eu não vou ler em verso pra vocês aqui, porque já leva um tempão ler em prosa a versão do Vernant. Mas é que o Vernant, ele não é um idiota qualquer.
O Vernan é um dos maiores, se não o maior nome de Grécia Antiga no mundo hoje. Ele e o Marcel Detienne disputam ferrenhamente esse cargo. Então a menina está com 15 a 16 anos, idade de se casar, mas talvez não seja fácil encontrar na Feácia um homem capaz de corresponder ao que o pai espera de um genro. À noite ela sonhou, e provavelmente foi Atena que orientou o seu sonho. Sonhou com um marido possível, e de manhã convocou suas criadas, que acorreram e recolheram toda a roupa da casa para ser lavada nas águas claras de uma torrente. Toda a roupa estava num carrinho puxado por bestas de carga. Em seguida as criadas puseram para secar sobre os rochedos os lindos tecidos, os lençóis e todo o resto. Já com roupa limpa, as jovens se divertem em jogar uma bola. Uma delas, desajeitada, não pega a bola que Nausicaa lhe lança e deixa cair na torrente. As criadas dão gritos agudos. Ulisses, que acorda de sobressalto, sai do meio das folhagens, olha a cena, está num empelo horrível de se ver. Preocupado, lança uns olhares penetrantes e sinistros. Diante desse espetáculo, todas as moças fogem como pássaros assustados, todos menos uma. Nausicaa, a mais alta, a mais bela, e que ao lado dessas moças comporta-se como Ártemis, no meio de suas criadas, isto é, sempre com certa altivez. Nausicaa não sai do lugar. Ulisses a vê. Ela o olha e deve estar se perguntando: quem é esse homem horroroso, esse monstro? Mas não se mexe. Ela é filha do rei. Então Ulisses, que é horrível de ser visto, mas agradável de ser ouvido, pois é homem da palavra hábil, lhe pergunta: quem és tu? És uma deusa em companhia de tuas criadas? Sou um náufrago, infelizmente atirado neste lugar. Quando te vejo, penso na jovem primeira que vi outrora em Delos durante uma de minhas viagens. Jovem palmeira esbelta que se erguia reta até o alto do céu. Só de vê-la ficava maravilhado, extasiado diante dela. E tu, jovem, és a mesma coisa. Olhando-te e vendo-te fico maravilhado. E ela responde: tuas palavras desmentem teu aspecto. Não tem o jeito de um malvado, de um cacos. Pensa que você tem o cacos e o calos. Você tem o feio e o belo, que são o malvado e o bom. Chama as moças e pede que cuidem desse homem. Dá-lhe água para se lavar e vestir. Ulisses fala bem. Ele abre a boca e todo mundo sabe que ele é de boa origem. Ulisses entra na torrente. Livra-se de toda a sujeira que cobre sua pele, lava-se e veste as roupas. Depois disso, Atena, é claro, despeja sobre ele graça e beleza. Torna-o mais bonito, mais jovem, mais forte. Joga sobre ele a cáris, a graça, o brilho, o charme. Assim Ulisses resplandece de beleza e sedução. Nausicaa o olha e confidencialmente diz às criadas: há pouco este homem me parecia indecoroso, pavoroso. Pouco parecido a Icelius, com os deuses que moram no céu. E agora é parecido. Ei, Icelius. A partir daí germina na cabeça de Nausicaa a ideia de que esse estrangeiro enviado pelos deuses, de certa forma, está disponível, que se abre diante dela a possibilidade de ter um esposo, um marido com quem sonhava. Quer dizer, Ulisses é cobiçado por todas as minas onde ele vai parar. Ele fica naufragando na ilha de mulher e todos que cobiçam ele. Ulisses full Chad. Quando Ulisses lhe pergunta o que deve fazer, o que ela lhe pede, que vá até o palácio de seu pai Alcino e de sua mãe Areta. Irás até lá, tomando certas precauções. Vou retornar ao palácio, carregar as mulas com a roupa, vou embora com minhas mulheres, mas fica sabendo que não devem nos ver juntos. Primeiro porque aqui não se veem estrangeiros, todos se conhecem. Se percebem que não se conhecem, vão se interrogar. E além disso, te virem em minha companhia, imagino que poderiam pensar. Portanto, partirás depois de mim, seguirá a estrada até um tal lugar, e depois entrarás no belo palácio, cercado de jardins maravilhosos que em todas as estações dão flores e frutas. Há também um porto com lindos barcos. Entrarás na sala e irás te jogar aos pés de minha mãe Areta. Beijarás os joelhos dela, pedirás hospitalidade. Antes de chegares ao palácio, não pararás na estrada e não falarás com ninguém. Nausicaa se afasta e Ulisses observa uma pequena jovem. É Atena disfarçada que assumiu esse aspecto. Ela lhe diz: seguirás as indicações da filha do rei, mas ao mesmo tempo vou te tornar invisível, a fim de que não tenhas nenhum contratempo em seu trajeto. Enquanto fores invisível, também não olhes para ninguém. Não cruzes com nenhum olhar, pois para ser invisível não se deve olhar ninguém. Ó, a história da invisibilidade de novo, da visibilidade, invisibilidade, da noite, da treva e da luz. Ulisses segue à risca as recomendações, chega ao palácio, se joga aos pés da rainha, na hora de atravessar a sala onde está reunida toda a nobreza feácia, mantém-se invisível, aproxima-se do trono onde estão sentados, lado a lado, o rei Alcino e a rainha Areta. Só então Atena dissipa a nuvem, estarrecidos,
Os feácios descobrem um estrangeiro abraçando os joelhos de sua rainha. Areta e Alcino resolvem acolhê-lo como hóspede. Dão uma grande festa, durante a qual Ulisses demonstra qualidades atléticas incomparáveis. Um dos filhos do rei provoca um pouco, mas Ulisses mantém o sangue frio. Arremessa o disco mais longe que o outro e prova assim que é um homem de valor, um herói. Um Aedo canta. Ulisses está sentado do rei e o Aedo começa a cantar a guerra de Troia. Conta os feitos e a morte de alguns companheiros de Ulisses. Nesse momento, Ulisses não consegue mais se conter, baixa a cabeça, puxa a roupa para os olhos a fim de que não vejam que está chorando. Mas Alcino percebe que é manobra e compreende que o homem sentado a seu lado se está transtornado por esse canto. É porque deve ser um dos heróis aqueus. Manda parar o canto e, de certa forma, é Ulisses que substitui o Aedo. Ele que vai declinar sua identidade. Sou Ulisses, e contar a maneira de um Aedo grande parte de suas aventuras. O rei decide levar Ulisses para Ítaca. Faz isso porque deve fazer, não sem tristeza, pois também pensou em sua filha. Dá a entender que Ulisses, que se quiser ficar com eles, os feácios, e dormir com Nausicaa, será um genro ideal, asseguraria a continuidade da realeza feácia. Ulisses explica que seu mundo e sua vida estão em Ítaca, que por conseguinte precisa de ajuda do rei para reencontrá-los. Então o rei decide ajudar Ulisses, dá uma tripulação, então direto alguém dá uma tripulação para Ulisses, mas geral morre e sobra só Ulisses. Assim como dera adeus a Calypso e a Circe. O barco voga e vai encontrar águas humanas. Finalmente Ulisses está voltando para o território humano. O navio transporta Ulisses desse mundo de lugar nenhum, onde ele viveu na fronteira da humanidade, nas margens da luz e da vida, para sua pátria, sua casa, Ítaca.